Fala aí galera, bom dia, pessoal do terceiro ano, né? Um ano complicado aí para vocês, né? Ano de Enem, o ERJ, e a gente não sabe como é que vai ficar o ano letivo, né? Capaz dessas provas de repente serem adiadas, mas eu não poderia deixar vocês na mão nesse momento aí. A gente vai continuar no conteúdo devagarzinho, tá? Eu tô fazendo com as outras turmas o seguinte, tô dando um tempinho, vai lá, para pegar o material. A gente está trabalhando a apostila 9, capítulo 3, tá? Página 56. A gente vai começar a crise de 1929. Nós falamos sobre a Primeira Guerra, falamos sobre a Revolução Russa, agora vamos falar da crise de 29, tá? A maior crise capitalista aí da história, e a gente não sabe como é que vai ser esse momento. De repente podemos chegar a algo próximo, pelo menos nos próximos anos, com relação a isso, mas até o momento a crise de 29 é aquela que é mais importante dentro do nosso contexto histórico. Vamos lá dar um pause aí, eu pego lá o material para a gente poder ir passando as páginas, para a gente poder ir acompanhando, que a gente infelizmente não tem um quadro para fazer o fichamento do conteúdo, né? Foi. Galera, olha só. Então o que acontece? A crise de 29, a gente, ela se coloca dentro do período chamado período entre guerras, tá? O período entre guerras foi um período, claro, nós já dizem, até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, aonde ocorreram fatos que foram importantíssimos para o desenrolar da história. Nós tivemos a crise, nós tivemos o New Deal, nós tivemos o surgimento do nazifascismo, tá? Então, assim, é um período conturbado, historicamente falando, do que a gente vai ver esse ano, tá bom? Então, assim, logo no primeiro parágrafo aí da apostila, na página 57, tá? O camarada vem assim, ó: o período entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra Mundial é chamado de entreguerras. Né? Assim, era um período que logo no início, por causa das relações diplomáticas que a gente tinha visto no Tratado de Versalhes, foi um período assim de relativa paz. Ninguém ainda estava percebendo o que poderia acontecer, falou? Aí, ó, no parágrafo de baixo, que a gente terminou na última aula, a Liga das Nações, apesar de sua fragilidade, tentava promover acordos entre os países que ainda travavam disputas econômicas, ou seja, a Liga das Nações ela tentava fazer o objetivo dela, né? Fazer com que os países entrassem em paz, etc, etc. Só que a gente viu que ela nasceu muito fragilizada. Você não teve a participação dos Estados Unidos, não teve a participação da Rússia, que agora já era a União Soviética. Você não teve a participação da Alemanha, não teve a participação do Japão. Então ela já nasceu, foi um país que já nasceu, foi uma organização que já nasceu fragilizada. Então ela não tinha força para prever ou evitar os atos que estavam ocorrendo, tá bom? Vamos lá, parágrafo de baixo aí, ó. A Alemanha estava devastada e submetida às rigorosas exigências do Tratado de Versalhes. O que ocorre, gente? A Alemanha ela estava completamente arrasada, né, por causa dos esforços de guerra. E o Tratado de Versalhes, a gente viu em sala, obrigou a Alemanha a pagar indenizações, obrigou a Alemanha a conceder territórios, obrigou a Alemanha a reduzir, né, a força militar da Alemanha e etc. As indústrias alemãs foram totalmente desestruturadas. Então a Alemanha realmente, entre todos os países que se envolveram na Primeira Guerra, foi aquele que mais sofreu nesse período aí chamado de entreguerras, falou? Então, olha lá. Aí tem uma figura, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá assim, ó. Em meio a essa crise econômica do entreguerras, muitos militantes do Partido Social Democrata Europeus estavam decepcionados com a moderação política de suas lideranças e entusiasmados com a Revolução Russa de 1917. Então, o que ocorre? A maioria dos jovens não estavam satisfeitos com o que os países europeus estavam fazendo. A França não estava tomando nenhuma tendência, a Inglaterra, os países muito fracos economicamente, dependendo das importações americanas. Aí os próprios jovens, vendo o que ocorreu dentro da Rússia por causa da Revolução Russa, eles começam a se familiarizar com o que estava ocorrendo no lado oriental da Europa, né? Então o camarada até bota, ó: vários romperam com seus partidos e fundaram partidos comunistas identificados com o socialismo soviético. Então você começa a ter a formação de partidos comunistas dentro da Europa, né? Olha como é que vai virando um barril de pólvora todo esse período aí. Para terminar, embaixo está assim, ó: em 19, então, Lenin funda a Terceira Internacional Comunista. A gente trabalhou isso em aula, foi até o último tópico que a gente falou na sala. Lenin ele cria a Comintern, né, a Terceira Internacional Comunista, no qual ele
deixava com que ocorresse a instalação, e apoiava também a instalação de partidos comunistas no mundo inteiro. Então, assim, a partir da instalação da Terceira Internacional, os partidos que estavam surgindo na Europa, comunistas, tomaram ainda mais força, tá? Vira a página aí, vamos lá. Lá em cima no primeiro parágrafo, o cara já bota assim, ó. Vivia-se o período da crise econômica e de questionamentos da ideia de progresso. Então, é um período de crise, as pessoas não viam o desenvolvimento dos países, né? E em várias nações, como a Alemanha, Itália, França, entre outras, muitos não acreditavam que a democracia liberal pudesse solucionar problemas. Aí, eles não acreditavam que os países liberais democratas tivessem força, né, naquele momento ali, para poder reerguer novamente o país. Havia muito desemprego, baixos salários, aumento de preços de mercadorias, né? Então era um momento bem complicado que os países liberais democráticos europeus estavam vivendo naquele momento ali. Mas, dentro desse contexto todo, tinha sempre os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foram o único país que se beneficiaram assim diretamente com os resultados da Primeira Guerra Mundial. A gente já tinha falado nisso durante a aula, né? Quando eles entram na guerra tentando auxiliar a França e a Inglaterra, não é isso? Então, olha lá, crescimento econômico, assim, ó. Durante a Primeira Guerra Mundial, nações da antiga Tríplice Entente, né, como a Inglaterra e a França, não dispunham de recursos para retomar a produção sequer de bens de consumo para suas populações. Então, assim, aqueles países que até saíram vitoriosos na Primeira Guerra, como a Inglaterra e a França, eles não tinham condições de fazer bens de consumo. Bens de consumo são os bens de consumo diretos, né? Alimentos, roupas, medicamentos. Então, os camaradas tinham que importar praticamente tudo que eles consumiam dos Estados Unidos, coisa que eles já vinham fazendo até antes da guerra, durante e aumentou após a guerra, né? Então, olha lá, elas dependiam das importações dos Estados Unidos, o único país capitalista na época, que mesmo durante o conflito manteve seu parque industrial intacto. Porque o conflito não foi na América, o conflito se desenvolveu no teatro europeu, né? Então, basicamente, as indústrias europeias é que sofreram um grande baque desse período aí, tá? Vamos lá. Aí vem assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. A gente vai falar do grande desenvolvimento industrial que ocorreu nesse período aí dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, ele fala assim, ó, a produção dos Estados Unidos cresceu durante a guerra, né? Em 1901, por exemplo, a própria apostila bota, foi descoberto o maior poço de petróleo do mundo no Texas, que já era uma grande fonte de energia para os Estados Unidos. Aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, assim, ó. 3 anos depois, então, Ford criava a primeira linha de montagem. Então você já tinha o surgimento das primeiras linhas de montagem nos Estados Unidos, o modelo adotado chamado de Fordismo. Isso aí vocês vão ver em geografia, né? O Fordismo, gente, ele é baseado nas ideias do John Maynard Keynes, tá? É um modelo keynesiano de produção. A gente já comentou isso em sala de aula. O que é o modelo keynesiano de produção? Você tem a linha de montagem, né? Aquela esteira, e cada operário ele faz apenas uma parte da mercadoria, né? Ele é um camarada que ele se torna um trabalhador especializado, ele só sabe fazer aquilo ali, né? A gente já comentou isso, né? O carro passa, para na frente do cara, o que o cara faz o dia inteiro é botar o pneu traseiro do lado direito, então ele faz isso o dia inteiro. Passou um carro, ele bota pneu. Passou outro carro, bota pneu. Passou outro carro, bota pneu. Se colocar ele do outro lado, o camarada já não consegue fazer muito bem o serviço dele, porque é um esforço repetitivo. O cara fez isso durante vários anos, durante várias horas do dia, sem às vezes nem ter um descanso, né? Então ele se torna um movimento muito repetitivo. Então quando ele havia o problema dele ter que trocar de movimento, ele não realizava a tarefa do mesmo jeito, né? Mas esse é o desenvolvimento total aí que ocorre. Vamos lá. Parágrafo de baixo, ó. Isso aí fez com que a produção, claro que a produção aumentou, né? 250 mil unidades foram produzidas. Esse crescimento foi maior durante a Primeira Guerra. O país se tornou grande financiador e fornecedor da reconstrução da Europa, e a atividade dos Estados Unidos atingiu níveis jamais vistos. Ou seja, os americanos foram os grandes investidores da reconstrução europeia. Assim, eles tinham muito dinheiro investido na Europa nesse momento aí, né? E se tornaram os grandes líderes econômicos globais que tinham nesse período, tá? Aí, primeiro, segundo, aí tá aqui sim. O crescimento da economia permitiu a concentração de empresas e a formação de monopólios. Os americanos começaram a formar os primeiros monopólios que começam a surgir no mundo. Isso daí depois vocês vão ver também em geografia, né? Eles começam, como eles só tinham as grandes empresas americanas nesse momento, eles começam a dominar certos setores da economia apenas com as suas empresas, né? Setor petroquímico, setor de bebidas, né? E de automóveis,
Então você começa a ter o surgimento dos primeiros grandes monopólios americanos, tá bom? Embaixo, ó. Aí o cara bota, nas empresas Ford, seu proprietário Ford adotou o método de trabalho inventado pelo engenheiro, já falei para vocês, né? Frederick Taylor, que é o Taylorismo, né? Keynes, a ideia é Taylorismo, a gente colocar, tá? Os operários eram dispostos em uma longa esteira de produção e cada um deles se especializava em uma única função, que era apertar o parafuso, puxar uma corrente. Então, esse modelo de produção fordista, ele também pode ser chamado de taylorista, tá? Vamos terminar aí pro finalzinho para a gente não adiantar muito conteúdo, tá bom? O que ocorre, gente? Aí, na outra página, página 59, tá assim, ó. Fora das fábricas, a sociedade estadunidense então vivia um clima de euforia. Esse período aí, gente, é chamado de American Way of Life. Assim, se a gente fosse traduzir, o estilo de vida americano, né? Então você tinha fartura para todo mundo, classe média com as vendas a crédito, as camadas ricas mudavam hábitos alimentares, vestuário, adotavam um estilo de vida consumista, havia geladeiras, carros para todo mundo. Então era um período, basicamente, em que os americanos, deixa eu ver se eu acho uma frase aqui, aqui o Hoover, né, presidente dos Estados Unidos, ele fala, nos Estados Unidos nós estamos mais próximos do triunfo final sobre a pobreza do que jamais tivemos antes da história, né? Quer dizer, eles acreditavam que os Estados Unidos conseguiriam, nessa fase aí, até erradicar a pobreza. O tamanho era a supremacia americana dentro desse contexto econômico aí, tá bom? Vira a página pra gente terminar, vamos lá. Aí tá certo, página 60. Aí tem o final do vídeo também, ó. Assim, choque de realidade lá embaixo, ó. Apesar da euforia do consumismo, a realidade econômica dos Estados Unidos mudou na segunda metade da década de 20. Com as economias dos países europeus em processo de recuperação, as importações de produtos estadunidenses diminuíram sensivelmente. O que vai ocorrer, gente? Os americanos, eles não se... Galera, vou dar um pause aqui, por causa que o vídeo vai ficar muito grande. Aí a gente retorna nessa fase aqui, choque de realidade, peraí.